Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Sabe aqueles momentos que mudam a sua vida para sempre? Aquele tipo de coisa que divide tudo entre um antes e um depois? Pois é, foi isso que aconteceu comigo no acidente de carro. Aconteceu numa terça-feira chuvosa à noite. Daquelas chuvas que deixam tudo embaçado e fazem as ruas parecerem pistas de gelo. Eu e a Sara estávamos voltando do jantar. Estávamos discutindo, embora agora eu nem consiga lembrar direito sobre o quê. Alguma bobagem, provavelmente. Algo que não fazia a menor diferença. Estávamos no meio da frase, as vozes já um pouco elevadas, e então, pneus cantando, um barulho de metal se amassando, o mundo girando como um carrossel quebrado. Meus ouvidos se encheram com o som de vidro estourando, o grito da Sara. E depois tudo ficou preto. Quando acordei, eu estava numa cama de hospital. Minha cabeça doía como nunca e meu corpo parecia ter sido atropelado por um caminhão. Acho que, de certo modo, tinha sido mesmo. Meu braço esquerdo estava engessado e havia hematomas por toda parte. Mas nada disso parecia tão ruim assim, não quando comparado ao estado da Sara. A médica me disse que ela estava em coma. Sofreu uma lesão traumática na cabeça e eles não sabiam se ela ia conseguir sair dessa. As palavras nem fizeram muito sentido para mim naquela hora. Parecia que eu estava debaixo d'água, tudo abafado e distante. Passei as 3 semanas seguintes ao lado dela, segurando sua mão, sussurrando no ouvido dela, implorando para que ela acordasse, pedindo que voltasse para mim. E então, numa manhã fria, aconteceu. Ela abriu os olhos, olhou para mim com aquele olhar confuso, frágil. Eu me lembro da onda esmagadora de alívio que senti, como se meu coração finalmente tivesse voltado a bater de verdade. Disseram que era um milagre, daqueles que a gente não vê todo dia. Mas às vezes, milagres vêm com um preço. No começo, tudo parecia normal. Ou tão normal quanto as coisas poderiam ser depois de um acidente daqueles. A Sara estava quieta, cansada, meio aérea. Os médicos falaram que era esperado, depois de tanto trauma. Ela precisava descansar. Levei ela para casa alguns dias depois. Nosso pequeno apartamento parecia diferente, mas achei que era coisa da minha cabeça. A gente estava tentando se adaptar, tentando voltar à vida que tínhamos antes. Eu dizia para mim mesmo que era só questão de tempo. Mas então as coisas estranhas começaram a acontecer. No início, eram coisas pequenas. Eu pegava ela me encarando do outro lado do quarto. Não dizia nada. Só ficava olhando. Os olhos um pouco arregalados demais. O olhar vazio. Como se ela nem estivesse me vendo de verdade. E aí vieram os sorrisos. Não eram os sorrisos normais dela. Eram sorrisos esticados demais, mostrando dentes demais. Aquele tipo de sorriso que faz o seu estômago se revirar. Tentei rir disso, dizer a mim mesmo que ela estava tentando aliviar o clima, que era só o jeito dela de lidar com tudo aquilo à própria maneira. Mas então, numa noite, tudo mudou. Eu estava na cozinha fazendo o jantar. A única luz vinha da luminária pendurada sobre o fogão. Estava cortando legumes quando senti aquela sensação estranha, um formigamento na nuca, como se tivesse alguém me observando. Me virei, esperando ver a Sara sentada à mesa, mas ela não estava lá. Em vez disso, estava me espiando por trás da parede da cozinha, só a cabeça aparecendo, inclinada num ângulo esquisito, os olhos arregalados, sem piscar. A boca esticada naquele mesmo sorriso estranho, os dedos agarrando a quina da parede com tanta força que os nós dos dedos dela estavam completamente brancos. Senti meu coração errar uma batida. Sara, o que você está fazendo? Ela não respondeu. Só continuou me encarando, aquele sorriso congelado no rosto. E então, devagar, desapareceu de volta atrás da parede. Eu fiquei parado, com a faca tremendo na mão, minha cabeça tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Um arrepio percorreu minha espinha. Tinha algo muito errado ali. Os dias seguintes foram um borrão. Tentei ignorar aquilo. Tentei convencer a mim mesmo de que eu estava exagerando, que ela tinha passado por muita coisa,
que talvez estivesse lidando com o trauma de um jeito estranho. Ou talvez fosse eu, imaginando coisas que nem estavam acontecendo. Mas piorou. Os sorrisos dela ficaram mais distorcidos, mais antinaturais. E ela começou a fazer uns sons. Uns gemidos baixos, roucos, que surgiam do nada. Eu podia estar lendo um livro e, de repente, lá do canto da sala, escutava aquele barulho horrível. Parecia metal raspando em metal, ou alguém tentando limpar a garganta enquanto engasgava. Teve uma noite em que acordei com um desses sons. Era um gemido grave, gutural, vindo do pé da cama. Meu coração disparou enquanto eu me sentava, forçando os olhos para enxergar no escuro. E lá estava ela, de pé, ao pé da cama, a cabeça pendurada para frente, de modo que o cabelo escondia quase todo o rosto. Mas por entre os fios, eu conseguia ver seus olhos arregalados, injetados de sangue, me encarando com aquela intensidade horrível. "Sarah, você tá bem?" Perguntei. Ela não respondeu. Fez aquele som de novo, um gemido longo, áspero, que parecia vibrar nos meus ossos. Depois, se virou e saiu do quarto. Os passos lentos, deliberados. Eu não consegui dormir pelo resto da noite. Não tinha como. Toda vez que eu fechava os olhos, via ela ali, parada, me observando. Comecei a questionar tudo. Será que aquilo era mesmo real? Ou seria alguma versão distorcida de algo que o acidente tinha despertado nela? Alguma parte dela que eu não conhecia e que me apavorava. Na manhã seguinte, tentei afastar da cabeça o pesadelo em que minha vida tinha se transformado. Talvez ela precisasse de ajuda profissional. Mas toda vez que eu tocava nesse assunto, a Sarah apenas sorria. Aquele sorriso torto, inquietante, e dizia: "Eu tô bem. Não precisa se preocupar." Mas acreditar nisso estava ficando cada vez mais difícil. Naquela tarde, me sentei na sala de estar fingindo que lia um livro. Mas na verdade, eu não tirava os olhos dela. Ela estava na cozinha, mas tinha algo estranho no ar. Parecia pesado, como se o próprio ambiente estivesse esperando que alguma coisa acontecesse. Eu ouvia ela se movendo de vez em quando, o tilintar de um prato, o arranhar de uma cadeira no chão. E então ouvi um sussurro suave, quase baixo demais para distinguir. Era o meu nome. Ben. Meus dedos apertaram o livro com força. O sussurro veio de novo, dessa vez um pouco mais alto, um pouco mais desesperado. "Ben." Me levantei devagar, o coração batendo forte no peito. "Sarah," chamei, mas não houve resposta. Caminhei em direção à cozinha, cada passo parecendo mais pesado, como se eu estivesse entrando numa armadilha. O sussurro continuava, ficando cada vez mais frenético, mais distorcido. Quando finalmente virei a esquina, a cozinha estava vazia. Mas os sussurros ainda estavam lá. "Ben, Ben." Pareciam vir de todos os lugares, das paredes, do chão, do próprio ar ao meu redor. Eu girei no lugar, tentando encontrar a origem daquilo, com o pânico arranhando a minha garganta. Então eu vi uma sombra parada logo além da porta, alta e distorcida, como se alguém tivesse sido esticado fora de qualquer proporção natural. A sombra se moveu um pouco e eu percebi, num choque de puro horror, que ela estava espiando por trás da quina da parede, me observando. Minha respiração ficou presa na garganta. A sombra tremeu. E então, devagar, desapareceu. Eu não me mexi por muito tempo. Minha cabeça corria, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Mas nada mais fazia sentido. Aquilo não era só a Sarah agindo estranho. Era outra coisa. Algo errado. Dormir à noite estava fora de cogitação. Me deitei na cama encarando o teto, cada nervo do meu corpo em alerta máximo. O apartamento estava em silêncio, mas não era aquele silêncio tranquilo. Era um silêncio pesado, opressivo, como se escondesse alguma coisa. Eu fiquei olhando para a porta, meio que esperando ver a Sarah parada ali, os olhos arregalados, sem piscar, aquele sorriso horrível no rosto. Mas a porta continuou vazia. Por volta das 3 da manhã, finalmente apaguei. O cansaço venceu o medo.
Acordei com a sensação de alguém respirando no meu rosto. Abri os olhos e lá estava ela. Sarah estava a centímetros do meu rosto, os olhos arregalados e injetados de sangue, a boca torcida naquele sorriso grotesco. A respiração dela era quente, pesada, suja. Os dedos fincavam com força o colchão, de cada lado da minha cabeça. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Ben, ela sussurrou, por que você não sorri mais? Soltei um grito sufocado e empurrei ela com força. Ela caiu no chão, mas não parou de sorrir. Só ficou lá, me olhando, o corpo retorcido numa posição antinatural. Saí da cama, com o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Que diabo está acontecendo com você? Eu gritei, mas não houve resposta. Ela só continuou sorrindo. Peguei minhas chaves e saí correndo do apartamento. Não me importava de estar descalço, ainda de pijama. Eu só precisava sair dali. Dirigi por horas, tentando clarear minha cabeça, tentando encontrar algum sentido para o que estava acontecendo. Mas não importava o quão longe eu fosse. Eu não conseguia apagar da mente a imagem do rosto dela. Aquele sorriso horrível, distorcido, gravado no meu cérebro. Estacionei numa lanchonete vazia, o carro quase morrendo enquanto minhas mãos tremiam no volante. O corpo inteiro sacudia. A respiração saía curta e descompassada. Fiquei olhando para a chuva batendo no para-brisa, tentando me recompor, mas a imagem daquele rosto não saía da minha cabeça. Parecia estar queimada nos meus olhos, me assombrando a cada piscada. Peguei meu celular do banco do passageiro, os dedos trêmulos enquanto passava pelos contatos. Parei no nome do Jake e apertei para ligar. Segurei o telefone com força contra a orelha. Ben. A voz do Jake surgiu. O que está acontecendo? Tentei responder, mas minha garganta parecia fechada. Forcei as palavras. Jake, preciso te ver. Por favor. A gente pode se encontrar? Ben, você tá bem? Você tá com uma voz estranha, parece... Por favor, Jake. Interrompi. Eu preciso falar com você. Do outro lado da linha, houve uma pausa. E então, o Jake suspirou. Tá bom. Onde você quer se encontrar? Combinei com ele de ir numa lanchonete que eu sabia que ficava aberta até tarde. Ele topou me encontrar lá, e eu desliguei sem dizer mais nada. Fiquei sentado ali por um tempo, segurando o celular com força, tentando controlar minha respiração. A chuva batia forte no teto do carro, e aquele som parecia amplificar ainda mais a tempestade que já estava na minha cabeça. Liguei o motor e dirigi em direção à lanchonete. Minhas mãos tremiam, e não importava o quanto eu tentasse, elas simplesmente não paravam. Me sentei no canto mais afastado do velho restaurante, as mãos enroladas em volta de um copo de café já frio. O lugar estava quase vazio, mas eu sentia olhos me observando. Se eram reais ou coisa da minha cabeça, eu já não sabia mais dizer. A porta fez aquele tilintar quando se abriu, e o Jake entrou. O rosto dele cansado, marcado pela preocupação. Ele deslizou para o assento à minha frente, com a expressão fechada. Cara, você tá com uma cara horrível, disse ele. O que tá acontecendo? Engoli em seco. É a Sarah. Falei, minha voz mal passando de um sussurro. Ela tá diferente. Fica me observando, sorrindo daquele jeito. Estremeci só de lembrar. Isso tá me assustando, cara. Eu não sei mais o que fazer. Jake franziu a testa e se inclinou na minha direção. Bem, do que você tá falando? Levei as mãos às têmporas, minha cabeça latejava. Desde o acidente, ela simplesmente não é mais a mesma. É como se ela fosse outra pessoa. Não sei como explicar, mas ela tá me assustando. Jake ficou me encarando por um bom tempo, o rosto dele nublado de confusão. Ben, escuta, eu preciso que você me ouça, tá? A Sarah, ela não sobreviveu ao acidente. As palavras bateram em mim como um soco no estômago. Pisquei para ele, sem entender. Como assim? Gaguejei. Ela tá comigo. Ela tá em casa agora. Jake balançou a cabeça, devagar. Você passou por muita coisa, cara. Talvez esteja vendo coisas. Mas ela se foi.
A gente fez o velório. Você fez o discurso, lembra? Eu não conseguia respirar. As paredes da lanchonete pareciam se fechar ao meu redor. A cadeira arrastou no chão quando eu me levantei. Eu preciso ir para casa, murmurei. Ben, espera. Jake me chamou, mas eu já estava na porta. O ar frio da madrugada me acertou como um tapa. Eu não olhei para trás. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava provar que ele estava errado. Ou, no fundo, talvez eu só precisasse saber a verdade. O caminho de volta parecia um sonho febril. Minha cabeça rodava com as palavras do Jake. A Sarah não sobreviveu ao acidente. Aquilo não fazia sentido. Como ela podia estar morta se eu estava morando com ela há semanas? Estacionei na garagem, as mãos tremendo no volante. A casa estava ali, imóvel, escura, encharcada pela chuva. Respirei fundo e saí do carro. A chuva gelada encharcou minha roupa enquanto eu corria até a porta da frente. Sarah! Chamei, empurrando a porta. O silêncio lá dentro era sufocante. Entrei e olhei ao redor. Tudo estava exatamente no lugar. O sofá, a mesa de centro, a nossa foto emoldurada na parede. Mas havia algo faltando. O ar parecia oco, como se aquele lugar estivesse abandonado havia anos. Sarah! Chamei mais alto. Minha voz ecoou pelos cômodos vazios. Nada. Fui até a cozinha. Estava vazia. A faca da outra noite ainda estava em cima da tábua de corte, como uma cena congelada no tempo. Caminhei pelo corredor. Meus passos soavam alto demais naquele silêncio. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei-a, esperando vê-la sentada na cama, me esperando. Mas o quarto estava vazio. A cama arrumada, os cobertores perfeitamente esticados. Suas roupas não estavam no armário. Seus sapatos não estavam junto da porta. Meu coração batia tão forte no peito que doía. Fui até o banheiro. O espelho limpo. O balcão vazio. Nenhuma escova de dente. Nenhum prendedor de cabelo. Nada. Revirei a casa inteira de novo. Quarto por quarto. O quarto de hóspedes, o armário do corredor, a sala. Abri gavetas, olhei debaixo da cama, chequei cada canto. Não havia um único vestígio dela ali. Era como se ela nunca tivesse existido naquele lugar. Desabei no sofá, a cabeça entre as mãos. Meus pensamentos giravam, tentando montar um quebra-cabeça que se recusava a se encaixar. Como ela podia simplesmente ter sumido? Como tudo podia parecer tão vazio? E então me atingiu. Um calafrio doentio percorreu minhas veias quando percebi. Eu sempre estive sozinho. Mas ao mesmo tempo, percebi que não estava.